Bom, recording in progress. Bom dia a todos, queridos do Brasil, Moçambique, boa tarde. É um prazer estar aqui. Hoje, a ideia aqui, né, o nosso programa vai falar sobre psicanálise infantil. Eu e a Regina vamos falar sobre esse tema hoje. E é um tema, assim, instigante, né? E, ao mesmo tempo, apaixonante, né? Quando a Helena me pediu para falar sobre isso junto com a Regina, embora não seja a minha clínica, eu não atendo crianças, mas eu achei, assim, muito bacana, né? Porque falar de criança, né, em psicanálise, nos remete, invariavelmente, à criança que um dia fomos, né? E ainda somos. O que é o nosso inconsciente, se não, né, aquilo que ocorreu em uma certa época da infância, né? E que, de alguma forma, também diz, né, dessa constituição do sujeito, né? Vou falar um pouquinho sobre isso depois. E o tema da criança mexe muito com a gente, né? Porque criança é algo apaixonante mesmo, né? Bom, e aí, o que nós optamos, né, fazer aqui? Dividir em duas partes. Eu vou falar um pouco da história da psicanálise infantil, os seus precursores, né? E um pouco da abordagem atual, e a Regina, por ter uma prática clínica voltada para crianças, ela vai articular aí as características, né? As peculiaridades dessa clínica, vai falar sobre isso e fazer um tipo de alguma coisa comparando com a clínica adulta. Tentar aí fechar o tema. A ideia aqui é ficar meia hora para cada um, depois abrir para discussão. Meu jeitão de apresentar é bem aberto, né? Se vocês quiserem interromper e fazer perguntas, não tem problema algum, né? Porque acho que é um grupo aqui e vamos nos unir para fazer uma boa apresentação. Então, vamos lá. Não tem como fugir muito, né? Quando você pensa em psicanálise para criança, né? A Renata Udler falou um pouco da apresentação dela, de quem que ela falou mesmo? Ela falou uma das percussoras, né? Que ela falou A Sabine Spielheim. Da Sabine, exatamente. Que é Da uma das... Sabina. A Sabine Sabine, Spielheim, ela é a precursora. exatamente. Quando resgataram os escritos delas, Exatamente. descobriram que ela foi a primeira, antes da Ana Freud e da Klein, a falar de Exatamente. atender crianças, né? E isso é interessante, porque eu não tinha isso registrado, realmente eu pesquisei, é verdade. Eu não vou falar exatamente dela, porque já foi abordado, né? Mas todas as pesquisas não colocam ela como precursora. Mas vamos falar das precursoras, né? Que eu vou falar da Hermine Elmuth, da Anna Freud, da Melanie Klein, como primeira geração, vamos dizer assim, dessas precursoras. E uma segunda geração, que tem uma abordagem mais lacaniana, porque o Lacan realmente ele inova quando ele volta a Freud, e dessa volta a Freud ele cria uma visão diferente aí de algumas coisas, né? Ele cria uma teoria mais abrangente da constituição do sujeito. E dentro dessa abordagem nós temos a Françoise Doutor, né? Que representa essa segunda geração. Muito bem. Então, como que, historicamente, a gente situa a psicanálise infantil? Bom, várias vertentes tiveram o início da psicanálise infantil, ela teve várias vertentes, né? Falando dessas pioneiras que eu acabei de dizer. Mas foi o Freud mesmo, né? O inquieto e revolucionário Freud. Ele que deu os primeiros passos e alicerces com a psicanálise infantil, né? Porque a origem da psicanálise está muito ligado ao que o Freud falava sobre nessa época, né?
da confluência pai-analista. Ela se deu dentro dessa vertente, né? Que é uma situação que Freud considerava como ideal para empreender que ele chamava de cura analítica de uma criança. Nas conhecidas sessões das quartas-feiras, né, todos os participantes, é interessante isso, né, eles eram estimulados, né, era o jeitão que ele, nos primórdios da psicanálise, ele encontrou para formular a teoria dele. Ele estimulava as pessoas a falarem dos seus próprios filhos, né, para fornecer material mesmo valioso para a sua teoria, né? Precisava ser provada, validada, né? Não só pelo material reconstruído na sua análise adulta, mas pela observação direta das crianças. Né? E principalmente nessa confluência pai-analista que vai, de alguma forma, nortear o trabalho da primeira geração dos psicanalistas. E como se deu isso? Como é que aconteceu? Lembramos que em 1909, né, com a análise da fobia de um menino de 5 anos, que é o caso do pequeno Hans, Freud lançou o primeiro modelo de análise infantil. E é interessante, né? Como que era isso? Falar isso hoje é estranho, né? Porque o pai do pequeno Hans, né? Que o nome do menino era Herbert, o pai dele, ele observava e registrava todos os fatos e comentários do filho. E aí ele levava para o Freud revelar o sentido, né, que aquilo teria. Então, Freud seguiu os princípios da técnica analítica, claro, ele seguiu. Ele interpretava esses escritos, né, interpretando a criança, os desejos de Édipo, suas angústias de castração, etc. E isso ajudou ele a confirmar alguns aspectos da sua teoria da sexualidade infantil e como se aplicaria isso em análise de crianças, embora ele mesmo nunca tenha se dedicado à análise de crianças. Ele viu o menino uma única vez, né, o Hans. Então, aqui, ó, Freud afirmou que somente a união, e novamente ele fala disso, somente a união de pai e terapeuta numa única pessoa garantiria esse tratamento analítico e que o sucesso atribuído ao pequeno Hans foi exatamente essa confluência pai-analista. Não que ele tenha incentivado isso, né? Ele não generalizou isso, né? Essa ideia dele não incentivou a generalização e a aplicação dessa experiência, mas essa crença de que a análise do menino só foi possível devido a essa confluência, de alguma forma provocou grandes repercussões ao longo da história da psicanálise infantil, porque norteou o trabalho da filha dele e dos precursores. Mas é verdade que, novamente, Freud pouco abordou a questão da análise à criança. E lembrando, né, foi nas conferências de 1933 que ele escreveu sobre a psicanálise infantil, né? E a aplicação com a educação, né? Ele já começa a fazer essa articulação, análise com criança, com educação. E ele, confessando, né, então, não se ocupou o suficiente dessa questão, mas ele orgulhava, se vou falar sobre isso, por sua filha Ana, né, ter se dedicado à aplicação da psicanálise ligada à educação, que ele dizia ser talvez a mais importante de todas as atividades da psicanálise. Ele dizia isso. Bom, Freud defendia a aplicação da análise infantil como medida profilática, é importante dizer isso. Ele argumentava que os resultados eram seguros e duradouros. Ele dizia também que uma das questões que ele levantava da técnica psicanalítica de criança, que não era possível uma associação livre, né? Porque ele dizia que não há recalque. Isso não há recalque, não tinha razão de acontecer, pelo fato da criança não possuir superego. Então, não existia recalque, lembrando que o que a teoria do Freud dizia que após o complexo de Édipo, é que, né, em 3, 5 anos, essa fase, né, é que acontecia a saída do complexo de Édipo e a instituição do superego, do recalque. Não havendo, não era possível.
Essa é uma dos aspectos importantes aqui, porque a Ana vai seguir um pouco essa ideia. E assim, eu queria fazer uma observação interessante, né? Você veja só, né? O pequeno Hans, o pai do pequeno Hans era muito amigo do Freud, era estudioso, conhecedor de psicanálise. A esposa a mãe do Hans era analisante do Freud, e aí tem uma relação, né, de muita intimidade, né? Então, essa época, né, a gente pode dizer que a psicanálise infantil ela nasce uma busca de, não só a infantil, mas a psicanálise como um todo, né? Ela busca uma filiação, uma legitimidade, né? Porque chama atenção o fato dela ter meio que surgido essa psicanálise infantil em meio a quase de uma forma incestuosa. Por quê? Sabemos que a Anna Freud foi analisada pelo pai, Melanie Klein, ela analisou o próprio filho, o Carl Abraham analisou sua filha, Jung também, e essa questão da análise infantil do pequeno Hans, né? Então, o que diz isso, né? A ética na psicanálise está dando os primeiros passos, né? Interessante esse aspecto, é uma mistura aí. Bom, nessa lista das precursoras, eu achei aí, né, uma psicanalista chamada Margaret Hilford. Ela é pouco conhecida, né? Quando você faz pesquisa em psicanálise infantil, ela quase não aparece. Mas ela é uma pessoa, ela foi a primeira mulher aceita e reconhecida como psicanalista pela Sociedade Psicanalista de Viena, que é o grupo liderado pelo Freud. Em 1911, aí eu não saberia dizer se a Sabine ela escreveu antes ou depois, mas em 1911 ela proferiu uma inovadora conferência, ainda hoje controversa, sobre as bases do amor materno. Muito interessante. Naquela sociedade conservadora, científica da época, um público composto majoritariamente por homens, incluindo o próprio Freud. E a principal proposta que ela leva nessa conferência é de que o bebê representa para a mãe um objeto sexual natural, inaugurando, assim, de alguma forma, essa tradição de estudo sobre a natureza da relação mãe-bebê. Foi uma apresentação controversa, causou muita polêmica, mas é muito respeitada pelo Freud, né? Ela viu espaço, né, para pensar tudo que vem nessa ótica evolucionista, né, da relação da mãe com o bebê. Bom, continuando aqui, né? Em 1913, temos a Hermine von Helmholtz, né? Ela torna-se membro da Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras, ela também faz parte, e ela teve um lugar de destaque nesse grupo, né? E consta, né, que Freud confiou a ela uma sessão dedicada à psicanálise com crianças na revista Imago. Então, aí que ficou, né? Talvez o artigo da Sabine foi datado anteriormente, de 1913, mas quando você pesquisa a história, se vê o nome da Hermine como a primeira psicanalista a escrever sobre crianças e trabalhar com isso, né? Ela foi considerada a primeira pessoa a iniciar a análise sistemática de crianças na vertente psicanalítica. A partir de 1915, portanto, antes de Anna Freud e Melanie Klein, ela inicia seus atendimentos a crianças, né? Com base nos preceitos de Freud. Hermine tinha uma característica, ela divergia, num certo sentido, da ideia dessa confluência de pai analista, né, que era defendido pelo Freud. Ela argumentava que a criança não confessava jamais seus desejos e pensamentos íntimos para os pais, e profundos, né? E que essa franqueza psicanalítica do filho dificilmente, ela dizia, ela escreveu isso, seria suportada pelo narcisismo parental, frase da Hermine. Agora tem uma questão
também curiosa no caso da Hermínia, né? Ela analisou o seu próprio sobrinho, né? Rolf, que era filho de sua irmã, Antoine. E aí, seus escritos foram objetos de muitas críticas na sociedade psicanalítica, e também pelo próprio analisando, né? Que acusava ela de maus tratos. E aí teve um fato dramático, né? Esse sobrinho assassinou essa tia, né? Foi um escândalo. E esse fato teve uma repercussão absurda na imprensa, né? E nos meios psicanalistas intelectuais. E aí passou-se aí a ter uma controvérsia, né? Começou a se questionar o tratamento psicanalítico para crianças. É uma curiosidade isso. Bom, após a morte da Hermine, que foi em 24, começaram a se levantar duas correntes da psicanálise de crianças, que foram representadas pela Anna Freud e pela Melanie Klein, né? Ambas envolvidas, de alguma forma, nesse pensamento, nesse debate sobre a união pai-terapeuta numa única pessoa, essa abordagem pedagógica da educação, né? Que garantiria o sucesso numa análise infantil. Entre esse debate, né, persistiu aí uma pergunta: qual que é a verdadeira psicanálise que poderia ser levada à criança? Um dos fatores da discordância, né, houve uma discordância muito grande entre Anna Freud e Melanie Klein, que era referia à possibilidade, de fato, da criança estabelecer uma transferência com o analista, né? Esse aspecto era defendido pela Melanie Klein, mas não pela Anna Freud, né? E começou esse debate em termos disso, né? Qual que era a possibilidade, de fato, de uma criança entrar em transferência com o analista, já que existia um convívio muito forte com os pais, né? Vamos falar um pouquinho da Anna Freud. Nasceu em 1895, filha do Freud. Ela foi a sexta e última filha do Freud, da Marta. Era pedagoga e professora primária. Já diz alguma coisa, né? A abordagem dela era na área da educação. Aos 27 anos, olha que interessante, ela apresenta um trabalho para a Sociedade Psicanalítica de Viena. Parece que, pelo que eu pesquisei, é o seu primeiro trabalho acadêmico. O nome é Fantasias e Devaneios de Espancamento. E abordou uma questão muito curiosa, que é a questão do incesto. Do que tratava esse artigo? É do relacionamento amoroso entre pai e filho. Acontece que ela nunca tinha atendido nenhum paciente até então. Então, isso gerou uma certa polêmica, né? Parece que ela fantasiou algumas coisas em relação ao pai dela. Se criou muita controvérsia em relação a isso, né? E ela disse que foi baseado numa suposta história de um paciente anônimo, que ninguém sabe qual que é esse paciente. Bom, mais uma outra curiosidade desses primórdios, né? Agora, o artigo rendeu a Ana a sua admissão na sociedade psicanalítica, né, de Viena, além de ter sido muito bem recebido pelo Freud. Bom, em 27, ela publica a sua principal obra, que é o Tratamento Psicanalítico das Crianças, né? Ela recebeu, ela assumidamente dizia isso, ela recebeu muita influência da Hermine. E nesse livro ela expõe aí os princípios do que seria para ela uma psicanálise infantil. Tal como a Hermine, Anna Freud recomendava na lista de crianças desempenhar um papel, entre aspas, ativamente pedagógico. Estou ressaltando isso porque nesses primórdios teve essa questão de ser uma análise pedagógica, educadora, diretiva, né, pensando nessa questão. Ela estudou o comportamento das crianças em jardins de infância e ela percebeu que ela observava, né, que tipo de brinquedos
eram mais utilizados nas diferentes etapas do desenvolvimento, e aplicava conceitos psicanalíticos, né? Outra coisa que a Ana chama atenção, né? Um dos trabalhos bem conhecidos da Ana é o ego e os mecanismos de defesa, né? E é onde ela claramente fala, né, a ênfase que ela expõe nesse livro, a ênfase que deveria ser dada ao ego, a parte consciente do ego na relação com a realidade, né? Muito mais do que Freud tinha preconizado. Essa obra não demonstra nesse estudo de forma como o ego procura se proteger das forças internas. Na verdade, ela abordava a coisa como uma forma de você fortalecer o ego nessa luta com o id, inconsciente, primitivo, para ter vamos dizer, uma normalidade, entre aspas, com a realidade. O interessante é que isso aí começou a abrir um espaço para tal psicologia do ego. Foi um dos motivos que Lacan voltou a Freud, porque ele considerava totalmente equivocada a maneira como os analistas pós-freudianos estavam levando a psicanálise, e uma das críticas era essa psicologia do ego, onde você fortalecia a parte consciente para lidar com a parte inconsciente, com a realidade, simplificando, né? E a partir daí, principalmente nos Estados Unidos dos anos 20, e aí a partir daí abriu um campo da psicologia comportamental, etc., e todas as vertentes. E isso não é psicanálise, né? Não era psicanálise, né? Lembrando que uma das coisas que o Freud falou é o ego não é senhor de sua casa, o consciente não é senhor de sua casa e jamais será. Ainda falando da Ana Freud, coisas que ela falava, né? Ela não acreditava ser possível atender criança muito pequena. E por isso que ela defendia esse caráter educativo e pedagógico. Ela tinha uma questão, ela acreditava que a criança precisava de um tempo de análise para aceitar o tratamento, quase como um treinamento pedagógico. Como se novamente, né, o analista combinando na sua própria pessoa as funções de analisar e educar. Nas suas sessões fazia uso da interpretação de sonhos, desenhos, dando pouca ênfase à atividade lúdica. O interesse central de Ana era, de fato, o ego. E esse modelo desenvolvimentista psíquico infantil, ela criou um modelo de desenvolvimento infantil, que ela dividia em linhas, né? Linhas de desenvolvimento, né? Cada linha, né, etapa de desenvolvimento é um indício de quão avançada a criança estaria em termos dessa dependência e autossuficiência emocional. Por exemplo, da mamada à alimentação racional, do se molhar ao controle dos esfíncteres, ela criava etapas, né, onde ela poderia mensurar isso aí e observar. Então, essa forma de pensar, esse modelo de desenvolvimento, mostra o profundo interesse dela pela educação da criança. E a ênfase nessas características para a época, para ela, precisariam estar presentes para que a criança estivesse apta a frequentar a escola. Olha só, né? É um caráter moralizante, de alguma forma, adaptativo à cultura da época, seus valores, né? Quase uma prática de sugestão, que foi abandonada pelo Freud desde os tempos da hipnose, né? Agora eu queria passar aí para Melanie Klein, né? Que ela é, de fato, um nome da psicanálise infantil, nasceu em Viena, em 82. Ela foi a quarta filha de um casal, né, de judeus. E ela se interessou pela psicanálise depois de uma leitura de um texto de Freud sobre os sonhos, né? Que foi o ano do nascimento de seu terceiro filho, né? Fez uma análise com Firenze, e o Firenze que incentivou ela a analisar crianças. Logo começou a participar das atividades da Sociedade Psicanalítica de Budapeste, não a de Viena, e em 1919
ela apresentou seu primeiro caso clínico, que versava sobre a análise do seu filho Eric, ou seja, ela analisou o próprio filho. Ela interpretou de maneira profunda, muito mais profunda, o material trazido pela criança, dando maior valor para o jogo. Olha que interessante. O princípio básico da técnica dela, ela dizia, né, tem um artigo dela, não vou me recordar o nome, eu até separei aqui, é o alívio da angústia, né? E a possibilidade de analisar o ego e a sua relação com a realidade, mas não da forma como a Ana fazia, através do alívio da angústia. Ela tinha essa característica, ela escreveu sobre isso. Ela trabalha principalmente com o inconsciente, confere uma importância quase que exclusiva aos processos internos e dedica-se à exploração das fantasias infantis. Ela tinha muito essa pegada das fantasias, da questão fantasmática da criança, das fantasias da criança. É a análise infantil seguindo estritamente os princípios de análise de adultos. Ela fala, não há diferença, são os mesmos conceitos, o que muda é a maneira como você vai conduzir, é a condição que muda. Diferente de Freud e Ana, Klein defendia que a criança tinha plenas condições de estabelecer uma relação transferencial, inclusive a negativa. Que a Ana ela tinha alguma coisa voltada a não levar em consideração uma transferência negativa. Embora ela não acreditasse que houvesse isso, justamente por uma criança muito pequena não ter ainda passado pelo Édipo, mas ela levava só em consideração a transferência positiva, o que não aconteceu com a Melanie Klein. Melanie Klein leva, olha que está escrito, que eu separei aqui, ele leva a criança à plena condição de analisando. Embora não elimine os pais do processo, porque Ana continuou com a abordagem da confluência pai-analista, de levar em consideração o que são os pais, aconselhar os pais, né, incluir na relação, ela não elimina os pais do processo, mas ela defende que eles deixem de ser mensageiros da falha infantil, como defendia Freud e Ana. Já é um passo, no que nós vamos falar depois, sobre o papel, né, o lugar dos pais na análise infantil. Eu fiz uma tabelinha interessante aqui, que dá bem um resumo, né, do que a Ana e a Melanie falavam, bem resumidamente, né? Ana era assim, aquela abordagem analista, educador pedagógico, é impossível tratar crianças muito pequenas, pois não existe ainda um superego, um inconsciente. Propõe um período de preparação, de entrevistas preliminares para produzir artificialmente demanda de análise. Usa muito da sugestão, embora nunca use essa palavra, mas se percebe que existe isso. A criança não consegue associar livremente e cabe ao analista decidir o que deve ser rejeitado, domado ou satisfeito. Uma ação educadora. Superior da criança não se encontra, não influi. Olha que interessante que ela falava, né? O superior da criança ainda se encontra sob a influência dos pais, as crianças que já eram um pouco mais depois do complexo de Édipo, da teoria do Freud. Já a Melanie Klein, ela já dizia, não recebia os pais, né? Embora ela não eliminasse, né, o processo, mas ela não queria ser influenciada por essa mensagem. E ela falava, fundamentalmente, a prática ela vai no inconsciente pela interpretação de sonhos e fantasias. Ela fala, é a vida fantasística que modela a realidade e não o contrário. É uma técnica da análise pela atividade lúdica. A diferença entre análise infantil e adulta está no manejo e não em seus princípios. E ela fala, brincar substitui a associação livre. A associação livre, sim, é possível através do brincar. E deve, sim, interpretar a transferência negativa. Assim são, né, tem mais coisas sobre ela.
ela tinha uma ideia de complexo de Édipo, não era na idade que Freud preconizava, era bem antes, já em DD, né? O superego o supereu não é exatamente uma cópia dos pais, né? Ela dizia isso, era uma outra coisa. E aí, tá, a abordagem dela, lembrando que quando Freud foi para a Inglaterra, fugindo do Holocausto, né? Ele foi para a Inglaterra, Londres, né? E aí houve aí uma hostilidade entre a escola de Viena e a escola britânica. Anna e Klein, elas se degladiavam aí nas famosas controvérsias, né, entre elas. Agora, vamos passar... Essa foi, em resumo, o que a gente chama de primeira abordagem da psicanálise infantil. Quando a gente pensa numa segunda abordagem, entra Jacques Lacan, né? Eu escrevi aqui, não. A primeira geração, norteada pelas ideias freudianas de desenvolvimento da sexualidade infantil, aquelas fases clássicas, né? Oral, anal, fálica, pré-genital e genital, e foi muito norteado por isso, né? Uma ideia desenvolvimentista da sexualidade infantil. A partir das ideias de Lacan, nós passamos a ter essa segunda geração. E por quê? Né? As ideias de Lacan, elas revolucionaram, né, a psicanálise, de tal maneira que não apenas a teoria sobre o inconsciente freudiano tomou outra forma, como também a própria prática clínica, principalmente a circuito da criança. Os analistas lacanianos ligados às ideias, né, de Lacan. Eu vou falar sobre elas. E por quê? Né? Qual a característica do Lacan? Lacan, com toda a sua, digamos, sagacidade, né, e dedicação a essa causa freudiana, principalmente porque ele considerava que a psicanálise estava se desvirtuando através dessas coisas como a psicologia do ego, etc., ele introduziu a linguagem como estrutura do inconsciente. E aí, falando em linguagem, que passou assim a ser algo quase que revolucionário, né? Com a introdução, né? Com o inconsciente estruturado como linguagem, que passou a funcionar sob as leis da metáfora e da metonímia. Antes do Freud, condensação e deslocamento. Isso é uma coisa mais... Olha só, para a introdução do conceito objeto A, ninguém precisa entender objeto A aqui, mas só para dizer o que é objeto A de Lacan, é a causa do desejo de introduzir esse conceito. O Lacan abre espaço para pensar uma posição infantil, própria do humano, a posição de objeto. Dessa forma, Lacan não apenas inventa um conceito para pensar o humano, como também rompe um pensamento em vigor na sua época, quando a psicanálise dava à criança um tratamento analítico educacional. Ele rompeu definitivamente com isso. Na abordagem lacaniana, a linguagem determinará que o sujeito se torne seu cérebro, né? Nós somos inseridos na linguagem totalmente tomados por ela, embora o resto fique de fora. Isso significa que desde que a criança vem ao mundo, até antes de nascer, ela está mergulhada em um banho de linguagem, que ele falava. Ou seja, há um discurso que a precede, a constituição do sujeito se dá a sua entrada no campo da linguagem. E olha que interessante. É na entrada da linguagem que se constitui o sujeito. Isso faz você pensar de uma forma diferente. A criança ela se constitui como sujeito na entrada da linguagem e, principalmente, começa a se pensar, né, que significantes que definiram essa criança, que frases, que palavras, né, de alguma forma, definiram essa criança, a visão dela. Como que ela se aliena a essas frases que, na teoria lacaniana, chamamos de significantes, na cadeia de significantes. Né? Então, nós temos, de um lado, Ana Freud, que coloca o analista no manejo da transferência, como aquele que detém um saber
cabe a ele decidir o que é melhor para a criança, mantém essa criança presa ao analista que opera a partir do discurso, né, desse analista. E no caso de Klein, situa o analista como parte da fantasia inconsciente da criança, ou seja, cujo final consistiria na identificação do sujeito com o analista, privilegiando aí essa relação imaginária. Essas eram as críticas do Lacan em relação a Anna Freud e Melanie Klein. E interessante que essa abordagem do Lacan da constituição do sujeito na entrada da linguagem, ela muda a ideia, né? Olha, tanto faz você fazer uma análise com uma criança, com um adolescente, é a mesma coisa, né? O que o Freud falava da formação do ego como uma atividade psíquica qualquer, e que Lacan falou do estado do espelho, é aquele corte que constitui o sujeito. Naquele momento se constitui o sujeito, o antes e depois, na entrada da linguagem. E pertencente a essa geração, com esse pensamento do Lacan, de psicanalistas franceses, a partir de 1939 surge o nome de Françoise Dolto, né? Que é ligada à psicanálise infantil. Ela é colaboradora, amiga de Lacan durante muito tempo. Então, ela se tornou, na França, uma psicanalista inovadora em matéria de psicanálise infantil. Ela foi reconhecida, porém controvertida. Sua abordagem psicanalítica centrou-se na escuta do inconsciente. Sua proposta era inserir a criança na estrutura desejante da família, pois a criança, ao nascer, já está inserida na estrutura do desejo do outro, conforme o Lacan. Ela lança, né, as bases de um método psicanalítico para a criança, centrado não apenas na escuta, né, nessa escuta, ela inclui a posição parental no tratamento, mas apenas nas entrevistas, apesar de não pensar, e ela não pensa o campo da análise infantil como medida educativa, como uma forma educativa, né? Ela pontua o valor revelador das angústias e do estudo dos sintomas dos pais, né? E ela remonta, vamos dizer, essas angústias e sintomas dos pais até 3 gerações passadas, né? Como influenciadores dessa atuação, dessa problemática familiar que pode ter influência na criança. Ela considera isso. Apesar de considerar importante o contato e a escuta de pais, ela marca bem a diferença entre a atuação do psicanalista e a dos pais, ou educadores. Em sua teoria e prática, ela propõe um novo lugar à criança, ouvindo-as, escutando-as, em lugar de falar delas, ou falar por elas. A criança, para ela, é um sujeito, e não sujeito desejante, sujeito inconsciente também. E não encarada como um mini adulto. Ela compartilha as vicissitudes e alegrias da vida. Olha o que ela escreve. Como adulto, ela ama, odeia, sofre e goza. Como ele, a criança pode falar em seu nome. Ela compreende tudo, desde a aurora de sua vida. Colérica, anoréxica, doente, ou mau aluno, a criança não é testemunha de um defeito de fabricação ou de uma avarícia do desenvolvimento, mas de um sofrimento que ela tenta fazer entender como pode. Frase dela. Ela propõe a hipótese que a criança adoece do inconsciente dos pais, né? Ela se coloca à escuta desse sintoma, não é apenas com a criança isolada que ela trabalha com a dinâmica familiar, sim. Realiza entrevistas preliminares com os pais na presença da criança, comentando as palavras que são usadas, pronunciadas pelos pais diante da criança, dando a entender que é uma má compreensão da sua parte. Ela trabalha nessa questão do que é falado para a criança, né? Os significantes que são falados para a criança nas entrevistas. Então, desse modo, o doutor não hesita, né? Ela tem essa questão de dar conselhos aos pais. Conselhos que
poderíamos qualificar como educativos para os pais. Através do brinquedo, da conversação, do desenho e da modelagem, a criança exprime seu contexto cotidiano, medos, angústias, todos eles são utilizados com o mesmo objetivo: fazer com que a criança verbalize seus afetos e expresse os conflitos e tensões. Diferentemente de Melanie Klein, que popularizou a técnica do psicanalista de brincar, Doutor utilizou principalmente a fala, o desenho e a modelagem, né? Essa é, vamos dizer, representada pela Françoise Doutor, a segunda geração de psicanálise infantis, já baseada nas ideias do Lacan. Antes de passar para a Regina, eu queria mencionar aqui uma questão que parece que norteia todas as gerações, né? Pode ou não fazer análise, tem ou não capacidade para transferência, mas principalmente a posição dos pais com essas crianças, né? Qual é o lugar dos pais numa análise infantil? Que foi uma questão de ter uma psicanalista também, uma forma precursora, mas mais contemporânea, que é a Maud Manoni, que ela trabalha muito a posição, o lugar dos pais numa análise infantil. Fala com o analista, é recebido pelo analista, não é recebido pelo analista, quais são os limites dessa relação, o que pode acontecer ou não. Esse é um assunto, inclusive, muito atual nas análises infantis, né? Qual que é o lugar dos pais nessa clínica infantil? Então, tem uma frase aqui que é muito interessante, né? Muitos psicanalistas de crianças não concordam em receber os pais, nem mesmo esporadicamente, preferindo encaminhá-los a outros analistas. Essa posição, entretanto, pode agora ser questionada na medida em que muitos pais têm a necessidade de falar com o analista do filho, e não com outro qualquer, porque se preconizou uma época e deveria, olha, você está com problema, vou passar para você para um outro analista, né? Não vou conversar com você para não misturar as coisas. Não podemos esquecer que os pais estão implicados nesses sintomas dos filhos. E é essa implicação que os conduz a querer falar com o analista da criança. Isso aí é a abordagem da Maud. O encaminhamento para outro lugar pode resolver um problema do analista, mas pode também trazer problemas para o tratamento da criança. Dentro dessa abordagem do lugar dos pais, né, nessa abordagem mais contemporânea, eu vou passar a palavra para a Regina, que ela vai falar exatamente disso, né? Dessa peculiaridade da clínica infantil, e daí vai fazer uma articulação aí com a clínica do adulto também. Então, é isso. Obrigado pela escuta. Paulo, muito, muito bacana a tua fala. Eu acho que o pessoal aí fez algumas anotações. Como são nomes novos, né? A gente traz muito a base freudiana, um pouco de Lacan, né? Eu digo que é Freud raiz com uma pitada de Lacan, os nossos Isso. encontros aqui, né? Uma pitadinha, um temperinho de Lacan, para a gente ir acostumando a entender os desdobramentos na clínica lacaniana após o resgate que o Lacan faz do Freud, né? A própria linguagem, se a gente pegar os textos primordiais da psicanálise, vamos dizer aqui, interpretação dos sonhos, psicopatologia da vida cotidiana e xiste, a relação com o inconsciente, são os 3 textos aí pilares que até o Lacan vai trazer, onde o Freud vai trabalhar a linguagem. Então, é muito, muito importante o desenho com que você foi construindo a tua narrativa, né? Trazendo desde da Sabine Spielrein, da Anna Freud, da Melanie Klein, e as diferenças, cada uma ainda descobrindo a psicanálise com crianças. Então, era ainda um lugar, um terreno muito fértil, mas, ao mesmo tempo, cheio de equívocos, né, Paulo? Porque a gente também vai fazendo... Naquela época, os psicanalistas iam fazendo uma coisa meio de erro e acerto, o que ia dando apostas, como o próprio Freud, inúmeras vezes, seguiu por um caminho genial, e algumas vezes não.
São Artesanal, né, apostas, Cláudia? artesanal. E muito bacana você ter trazido essa segunda geração, né? François Doutor, maravilhosa. Convido o pessoal que queira aí, pessoal de Moçambique, pessoal que queira se aprofundar um pouquinho mais em análise com crianças. A Doutor tem textos maravilhosos, maravilhosos. A Mod Manoni, né, que também é contemporânea, também tem. Inclusive, pessoal, a Manoni, ela tem um livrinho fininho que chama, se não me falha a memória, Entrevistas Preliminares, que é para quem quer se aventurar a começar no atendimento psicanalítico. Então, ela é muito bem-vinda. Então, esses nomes que eu coloquei aqui no chat, se vocês quiserem anotar, pesquisar na internet, vale muito a pena. Né? Então, foi muito legal, Paulo, obrigada. Eu vou passar a palavra para a Regina, só uma coisinha. Regina, quando você for chegando para o final, queria dar um espaço, se o Dr. Boy ainda estiver na sala, se ele não tiver saído, não tiver nenhum compromisso, porque o Dr. Boy, eu acho que ele não está, porque o Dr. Boia, ele trabalha muito, né? Todo o trabalho dele de criança soldado e de tudo, mas tá sim, ele está na sala. Sim. Ele vai poder também, se ele quiser, contribuir conosco, tá bom? Ótimo, Então, acho que vai ser muito rico, né, Cláudia? Principalmente porque as nossas demandas de análise devem ser muito diferentes de análise da demanda de Moçambique. sim, Não sei sem dúvida, né? acho que Tem toda uma realidade. E o Dr. Boia, eu tive com o Dr. Boia numa live, numa apresentação, e foi muito interessante poder ouvi-lo, né? Ele está aqui e ele sabe que eu sou realmente fã da narrativa dele, da consciência que ele traz para nós. A gente aprende muito com ele a Uhum. realidade cultural de Moçambique, como se dá a relação com a criança e a relação com a figura da mulher dentro da realidade moçambicana. Ele fala muitíssimo bem, a gente aprende muito com ele sobre isso. Com Mas vamos certeza. lá, Regina, fique à Vamos lá, vontade. então. Obrigada, Paulo. Tá, então, dando continuidade, né? Então, o que a gente vê logo na entrada é que não precisamos de uma nova teoria psicanalítica que dê conta do atendimento das crianças. Então, os conceitos que o Lacan traz, né, sobre os conceitos que o Lacan usa na psicanálise podem ser aplicados no conceito do atendimento com as crianças. Isso não quer dizer que seja o mesmo manejo, né, e o mesmo tipo de atendimento. Logo de cara, a gente já tem a primeira diferença, né, entre atender criança e atender adultos. Por quê? A criança, ela não formula uma queixa, não é a criança que nos procura, não é a criança que nos paga. Pelo contrário, são os pais que fazem isso. Né? São os pais que trazem uma queixa, são os pais que observam algumas coisas, são eles que sofrem, né, do sintoma dos filhos. E aí esse sofrimento que faz com que eles procurem a ajuda de um profissional, né? Então, logo nesse início, a gente já tem essa grande diferença entre o que é atender criança e o que é atender o adulto, né? E aí faz a gente se perguntar, né, como o Paulo colocou ao longo de toda a explicação dele, qual é o lugar das crianças, qual é o lugar dos pais no atendimento dos filhos, né? Porque como a gente viu, como o Paulo explicou, antes eram os pais que basicamente faziam a análise dos filhos, né? No tempo de Freud, e hoje, né? Como que faz, como a gente maneja o lugar dos pais com tudo isso, né? Então, como são os pais que procuram a gente, eles que têm uma queixa, eles que observam um sofrimento, por exemplo, se nasce uma criança na família, eles observam que a criança, por exemplo, de 4 anos, começou a ter um comportamento mais infantilizado, que ele ficou regredido, como eles costumam dizer, tem a pergunta, então, isso é normal ou não é normal de uma criança dessa idade? Isso é pertinente ou não quando esse movimento acontece? Então, acho que aqui a gente também começa, já esbarra, numa questão que é o estatuto de ser criança. A criança como um ser em desenvolvimento, ele está em crescimento. Então, fica aquela pergunta. Ah, tá muito baixo? Eu vou falar mais perto do microfone. Melhora, Timóteo?
Tá, eu vou aumentar o volume também. Tá melhor o áudio desse jeito? Tá, então tá ótimo. Qualquer coisa vocês vão me avisando também. Eu me perdi agora onde eu estava. Estava falando sobre o sintoma das crianças, uma dificuldade do atendimento das crianças, que é exatamente a fase do desenvolvimento, que também acaba sendo uma pergunta para os pais. Isso é pertinente à idade? Não é pertinente à idade? Vai passar ou não com o amadurecimento dos filhos? É o momento de buscar um psicanalista, um psicólogo? O que eu faço? Então, quer dizer, os pais sempre têm as angústias em relação aos sintomas dos filhos. Então, dependendo de que sentido esse sintoma tem na vida dos pais, faz com que eles tenham esse movimento. Eles nos buscam e trazem as queixas. Tem também aqueles pais que essa queixa não vem exatamente formulada por eles próprios. São os outros profissionais, como, por exemplo, os médicos, professores, que acabam formulando esses questionamentos ou apontando alguns sintomas na criança e fazem um encaminhamento, que é o caso, por exemplo, das crianças que vêm encaminhadas via médico, pediatra, neurologista, com a queixa de autismo, déficit de atenção, distúrbio do desenvolvimento. Então, através de uma consulta médica, que os pais pensam, né, nessa fase do desenvolvimento ou não, no sintoma da criança, na queixa apontada por uma outra pessoa e nos procuram. Agora, uma característica que eu observo, pelo menos na minha clínica, que é muito comum e que mobiliza muito os pais, é a queixa através do encaminhamento escolar. Quando a criança entra na escola, o mundo dela se abre, né? Porque antes o núcleo era basicamente o núcleo familiar, então os sintomas da criança ficavam mais reduzidos dentro da família. Então, a partir do momento que a criança vai para a escola, ela tem contato com outras crianças da mesma faixa etária, que têm, né, características de maturidade, desenvolvimento diferentes também. Isso também traz, né, para alguns pais, alguns alertas no sentido de, poxa, o amiguinho do meu filho tem a mesma idade, mas ele já tem tais características, né, ele já faz tais coisas, ele não precisa da minha ajuda tanto quanto o meu filho precisa. Então, os pais também podem formular essas questões, né, podem se perguntar sobre os sintomas das crianças. E tem pais também que mesmo, né, a coordenadora pedagógica ou a professora apontando, olha, está acontecendo isso com a criança está tendo essas dificuldades, ela acaba meio que ficando, sabe aquela questão de você percebe, mas não quer exatamente lidar com tudo isso, né? Mas mesmo assim, o que eu escuto de alguns pais também é isso, eu trouxe o meu filho para uma avaliação, porque a escola me pediu, e eu não quero que o meu filho seja prejudicado, eu não quero ter problemas na escola. Então, eu achei por melhor trazer para você ter o seu parecer. Se o meu filho precisa ou não de um acompanhamento, né? Precisa ou não de tratamento. Então, isso fala o quê? Da posição dos pais, da subjetividade, de como eles lidam com esses sintomas que as crianças apresentam. Isso fala também da transferência, né, que os pais têm em relação ao analista dos filhos. Como a gente recebe as queixas que os pais trazem, queixas em nome próprio ou queixas que também podem ser alienadas através de o médico pediu, a professora pediu, alguém pediu. Independente de como essa queixa chega até nós, isso fala da transferência, e a transferência que vai sustentar o trabalho com a criança. Então, acho que aí a gente tem uma particularidade super importante, porque são os pais que participam, que fazem todo esse primeiro contato, mas, no fundo, quem é o nosso paciente? É a criança. E como escutar todas essas pessoas que estão ao redor da criança, sem se deixar contaminar pelo discurso de cada um. Que cada um vai trazer o seu recorte de subjetividade,
sobre as questões da criança, os problemas que são apresentados no dia a dia, tá? Então, uma boa transferência com o analista da criança implica em quê? Uma possibilidade de trabalho. Então, isso abre para a gente poder escutar a criança, saber que os pais vão levar as crianças para o atendimento, entendem a importância do trabalho. Agora, uma transferência negativa leva justamente ao contrário, né? Muitas vezes começam a atrasar para os atendimentos, faltam, não pagam pelos atendimentos ou atrasam o pagamento, até que chega uma hora e diz, né, ou eu não vou mais, ou simplesmente deixam de ir ao atendimento e nem avisam o porquê. Então, por isso que é muito importante a gente manejar a transferência e também sempre volta aquela pergunta que acho que o Paulo colocou historicamente no tratamento das crianças. Qual que é o lugar dos pais no atendimento das crianças? Porque na porta de entrada, essa transferência faz uma diferença muito, muito grande. Né? E quando os pais nos procuram, primeiramente, eles estão falando de um sofrimento que é deles, que às vezes eles podem ou não identificar esse sofrimento na criança, mas é deles, né? Se eles não tiverem essa mobilização, muito dificilmente eles também vão nos procurar, tá? Um exemplo que eu posso falar sobre isso é de uma criança que chegou aos 8 anos de idade com queixa de dificuldade de aprendizagem. Então, segundo a professora, era uma criança que estava com dificuldade em alfabetização, era muito lenta, muito dispersa. Todas as vezes que tinha que fazer alguma atividade que envolvia leitura e escrita, que era o ponto de dificuldade dessa criança, ele ficava mais disperso, brincando com os próprios materiais e se recusava muitas vezes até a fazer a tarefa proposta pela professora. Os pais, né, geralmente a mãe quem comparece ao atendimento com a coordenadora pedagógica, a coordenadora explica tudo o que está acontecendo para a mãe e a mãe me procura. E logo no primeiro contato, ainda por telefone, a mãe conta, né, o motivo do porquê ela me procurou, conta que a criança está com essas dificuldades de aprendizagem, que é uma criança que tem uma suspeita da coordenadora de transtorno de déficit de atenção. E ela logo assim, na sequência disso, uma coisa importante, eu também tive muitas dificuldades de aprendizagem. Eu sofri muito enquanto eu era aluna, enquanto eu era criança. Eu também tinha esse mesmo problema que o meu filho tem. E eu não quero que os meus filhos sofram aquilo que eu sofri. Então, quer dizer, a mãe está falando de um sofrimento que foi dela, enquanto aluna, né, dentro de um contexto diferente, e esse medo dela de que o filho venha a passar pelas mesmas questões, pelo mesmo sofrimento que ela passou, que faz com que ela me procure. Então, acho que a gente entra também numa dificuldade, né, numa particularidade importante de quem se propõe a atender crianças. É poder separar o que é o sofrimento da mãe, nesse caso, né, qual que é a angústia dela, e qual que é o sofrimento da criança. Então, não dá para ter... É fácil a gente pensar em certas coisas, como, por exemplo, é genético, se a mãe teve dificuldade, o filho também vai ter dificuldade. E só escutando a criança, atendendo a criança, que a gente vai conseguir separar o que é o sintoma de um e o que é o sintoma de outro. Tá? No caso dessa criança, fazendo o atendimento com ele, o que aconteceu? Não era só nessas questões da leitura, da escrita, da aprendizagem, que ele tinha essa dinâmica de ser disperso, lento, de desistir da atividade quando algo desafiador era proposta. O mesmo acontecia nos momentos que eram os momentos de jogos, de brincadeira. Tá? Um jogo que despertava atenção, quer dizer, o mesmo jogo que o menino escolhia, se ele estava ganhando, a postura dele era uma. Ele ficava todo entusiasmado, queria jogar de novo, ganhou uma partida, vamos de novo. Agora, se ele perdia, ou se
a situação não estava muito favorável a ele, o que ele dizia? Ah, tá chato, a gente pode mudar de jogo. Ah, eu queria fazer outra coisa. Então, quer dizer, através do atendimento com a criança, eu fui pontuando para ele que, poxa, quer dizer que é isso que você faz quando está chato? É isso que acontece quando você perde? Ele vai desanimando, ele vai perdendo o interesse pela atividade, né? E será que era isso que acontecia com as atividades pedagógicas também? Quando era uma lição difícil, ele também ia perdendo esse interesse, o vigor, a motivação em executar, ou porque estava chato, ou porque é o déficit de atenção. Né? Então, são perguntas que a gente também vai fazendo para a criança, para ela também poder perceber, e não só para a criança, mas para a mãe, né? Para poder entender exatamente o que esse sintoma, né, de dispersão, de lentidão, fala da dinâmica da criança. Né? No caso do menino, isso não era presente o tempo todo, mas basicamente nas situações que ofereciam dificuldades a ele. Então, era a maneira como ele lidava com as frustrações. Então, é aí que é importante a gente poder separar o que é a subjetividade dos pais e também o que é a subjetividade da própria criança. Né? E só trabalhando o caso que a gente pode chegar realmente a essas formulações, né? A análise da criança. Né? Os pais permeiam, eles participam, eles trazem as queixas dele, mas é a própria criança realmente que vai dizer tudo isso. Tá? Um outro exemplo, né, que eu selecionei para falar sobre esse recorte da subjetividade dos pais na análise das crianças, é de um garoto de 4 anos que também chegou, né, via queixa de comportamento escolar. Era uma criança que, teoricamente, as professoras diziam que ele causava na escola. Travou? Não. É uma criança que ficava período integral, né, porque os pais trabalhavam, e segundo a escola, quer dizer, né, a queixa que os pais me trouxeram no primeiro contato, que era uma criança que batia em todo mundo, não conseguia ficar sentada fazendo atividade, não conseguia brincar com as outras crianças, e além de bater, ele mordia, e chegou a morder a própria professora. Quando a mãe me procura, ela chega dizendo: doutora, eu não aguento mais ser chamada na escola para conversar e escutar a reclamação do meu filho. Então, ela conta o que acontece, fala sobre as queixas, né, em relação à escola, em relação a tudo isso, até que eu conheço a criança. Então, o que aconteceu logo no primeiro contato com a criança? O menino chega, é um menino que chega assim, explorando o ambiente, basicamente me ignora, olha todos os objetos, todas as coisas que tem na sala, fica mexendo, vai de um lado para o outro, e até que em um dado momento, ele quer pegar uns bonequinhos que eu tenho numa estante. Ele olha, fica assim, e fica... Aí o que eu percebo nesse primeiro contato? Mesmo tendo 4 anos de idade, é uma criança que ele não tem a linguagem, ele não adquiriu a linguagem, ele ainda não fala. Eu quero bonequinho, bonequinho. Ele emite alguns sons e ficava agitado, ele ficou agitado e teve um chilique, né? Começou a chorar, se debateu, fez um escândalo na sala, até que eu disse: olha, é o bonequinho que você quer? Ele, né? Então, quer dizer, para a família, qual que era o sintoma? Era uma criança cujo comportamento não era adequado, né? Era uma criança agressiva, que era basicamente a queixa da escola também, né? De ser uma criança que não consegue se socializar, uma criança agressiva que bate nas crianças e morde, né? Então, essa era a queixa da escola, que foi levada para os pais, é a queixa dos pais, só que os pais também não percebiam
que a criança não falava. E aí, numa outra oportunidade, numa outra entrevista com os pais, eu apontei isso. Como eles conversam com as crianças? Como é o relacionamento? Como é o diálogo deles? Né? Até que aí eles começaram a se dar conta que eles conseguiam conversar com a criança por causa da dinâmica, pela familiaridade. É aquilo que as mães fazem com os bebês, né? A criança chora, a mãe interpreta. Ah, ele quer água. A criança chora de um jeito diferente, é a fralda que está suja. A criança chora diferente e fala, é a cólica, é isso. Então, essa é a maneira como essa família se comunicava. O menino, praticamente, ele não conseguia falar palavras completas, né? Mas a família se comunicava através disso, né? E esse é um caso que eu acho que ilustra bem o que o Lacan fala, né, em as 2 notas sobre as crianças, sobre o sintoma, né? Que o sintoma da criança está em posição de responder ao que há de sintomático na estrutura familiar. Que é o sintoma que define o contexto que representa a verdade da criança. E explorando esse caso também, ainda falando do sintoma, nessa dinâmica familiar, a questão da mãe era a preocupação em ser uma boa mãe. Então, o quanto isso incomodava a mãe em ser chamada pela escola justamente para escutar o contrário. Porque a escola não chamava para elogiar a criança, o desenvolvimento, o quão maravilhosa ela é, mas pelo contrário, né? A mãe era chamada justamente para ser falada sobre as dificuldades do filho. E nessa dinâmica familiar, o pai culpava a mãe por tudo o que acontecia de, entre aspas, errado com o filho. O pai achava que a mãe super protegia, que a mãe que mimava demais o filho, que a mãe satisfazia todas as vontades. E que se a gente for pensar, né, aí que um cuidado também que quem atende criança precisa ter é não responsabilizar um dos pais pelo fenômeno que acontece com a criança. Porque se a gente for observar esse caso, é fácil cair no erro de dizer, é lógico, a criança não fala porque ele aponta, a mãe já oferece o objeto que a criança pede. A criança aponta para o armário, a mãe sabe que a criança quer bolacha. A criança aponta para o filtro, a mãe já sabe que ela quer água. E não diz, você quer água? Você quer bolacha? Ah, você quer brincar de carrinho? Ah, você quer isso? A mãe simplesmente satisfaz, né, os pedidos da criança. Então é fácil, muito, muito fácil a gente dizer, é lógico, a criança é assim por causa da mãe. Então é um cuidado que a gente precisa ter quando a gente atende crianças, é poder entender a subjetividade dos pais. Entender que cada um tem o seu sintoma, e esse sintoma é lógico que tem um reflexo na criança, mas até dizer que a situação é essa, por isso, é uma coisa muito delicada e muito difícil também, né? A questão que se impõe é como manejar tudo isso. Acho que de novo a gente volta no caso, né, de entender os pais como sujeitos. E o que esses pais falam da subjetividade deles em relação ao sintoma dos filhos também, né? Bom, então, manejar os pais sempre vai fazer parte do atendimento com as crianças, né? E se a gente inclui ou não as crianças, como falou o Paulo, né? A Melanie Klein nem falava não falava com os pais. Ela falava com os pais nas primeiras entrevistas e a função dos pais era levar os filhos e pagar, nada mais do que isso, né? Se a gente escolhe por ter uma conduta como essa, a gente também tem implicações. Como eu disse, né, na relação transferencial, quais são os desdobramentos que um manejo como esse oferece na nossa clínica?
se eu não me engano, é a Manoni que fala também sobre a importância da análise dos pais para a análise dos filhos. E ela mesmo diz que simplesmente encaminhar os pais para que eles façam as próprias análises não é exatamente uma solução. Por quê? Porque se o filho é a questão dos pais, encaminhar os pais e não escutar os pais também pode ter os seus desdobramentos, porque se a criança é o falo, é o representante dos sintomas da família, a transferência é com o analista da criança, e não necessariamente só com o próprio analista. Eu já atendi casos que, através da escuta com os pais ou dos pais, que a escuta não era o atendimento da mãe e do pai, mas era a escuta dos pais na análise das crianças. Quando a criança terminou a análise comigo, os pais foram procurar a própria análise, quer dizer, através das nossas conversas, que os pais também chegaram à formulação de, poxa, eu também preciso tratar, eu também quero tratar certas questões, ou durante, ou depois. Isso já chegou a acontecer muitas vezes. Então, acho que isso é importante, o lugar da escuta. O lugar da escuta dos pais na nossa intervenção. Então, aí que é a importância da queixa, né, dos pais, que tem o seu lugar devido. E, Regina, posso fazer Oi, um adendo? pode, por favor. Eu vi que você deu uma pausa aí, abriu um espaço, porque eu estava lembrando, até conversei com você, numa das supervisões com a Michele Faria, uma analista estava falando exatamente de um caso muito parecido com esse que está dizendo, em que os pais eles queriam interferir a todo momento, ligavam a todo momento e falava coisas da criança. E no manejo dessa analista, ela acabou aí levando o que os pais falaram para a criança. E era uma criança de 11, 10 anos. Falou, não, e aí, não falei nada disso, não. Então, ficava aí uma interferência. Em que a Michele colocou, que eu, embora não atendo criança, mas me pareceu muito interessante. Você não pode deixar de escutar os pais e nem aqueles que fazem parte do... Não sei, às vezes é um tio, quem está pagando a sessão, quem são esses interlocutores, mas devolve para cada um o que é deles. Sim. Ter um lugar de escuta para eles. O lugar de escuta acolher, que é o... Isso. Acolher a demanda de quem leva, vamos assim dizer. Exatamente isso. Regina, já que o Paulo tocou no nome da Michele, né? Você falou da Michele Roman Faria, né, Paulo? Isso. Eu vou fazer a propaganda aqui do livro dela para o pessoal aí de Moçambique. É o que eu ia dizer. Então tá bom. Introdução à psicanálise de crianças, o lugar dos pais, da Michele Roman Faria, tá, gente? Eu não sei se eu tenho esse livro em PDF, eu acho que eu não tenho, mas é um livro fininho, ó, tá vendo? Mas bastante interessante, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Pode falar, Regina. Que acho que a Michele ela tem uma proposta de trabalho maravilhosa que realmente dá um lugar para os pais, que não é fazer análise dos pais, mas não é excluir os pais, mas qual que é o lugar dos pais na análise dos filhos? Porque, como disse o Paulo, é muito comum os pais quererem confrontar as coisas que a gente diz para a criança de vez em quando. Ah, você disse isso. Ah, minha criança, meu filho falou que aconteceu isso, é isso mesmo. Então, quer dizer, são interrupções que os pais acabam fazendo e querendo saber da análise dos filhos também. Porque, afinal das contas, se eles participam, levando a criança, apagando, eles também querem saber, porque, afinal das contas, o filho no lugar de falo, né, tecnicamente falando e traduzindo, é o bem mais precioso que os pais têm. E como não cuidar disso também, né? Então, a gente percebe realmente qual que é a importância do lugar dos pais. Se os pais têm um lugar, a gente consegue trabalhar, a gente consegue ficar livre, né, para poder escutar a criança e escutar quais são as demandas dos pais. Agora, se a gente opta por não escutar a criança,
os pais, né, correm o risco realmente de ser uma análise interrompida, tá bom? Então, obrigada, pessoal. Acho que eu deixo o espaço para o Dr. Boia, que eu acho que ele pode contribuir bastante também com tudo isso. E estamos abertos também para perguntas, tá? Legal, Regina, muito boa a tua fala. Vou passar a fala para o Dr. Boia, que traz o contexto maravilhoso de Moçambique. Dr. Boia, seja muito bem-vindo. Muito muito obrigado, Cláudia. É um prazer estar aqui outra vez. Não, eu penso que as duas falas apresentadas pelo Paulo e pela Regina foram magníficas. Não, apenas algumas associações que eu faço, e talvez a primeira é mais um apelo, é um apelo aos colegas moçambicanos, porque eu trabalhei numa universidade pedagógica, se não me engano, e uma das questões que eu queria, na altura, fazer, e começamos a fazer, é fazer um estudo da psicologia, do desenvolvimento da criança, dos diferentes grupos étnicos moçambicanos. Infelizmente, nós conhecemos muito pouco. E é importante este conhecimento. É importante este conhecimento cultural, porque as diferentes culturas, nos diferentes tempos, encontram formas de definir o que é normalidade. E a partir desta definição da normalidade é que podemos perceber quando é que se quebra esta normalidade e o que eles consideram ser um distúrbio e porquê. E também as formas que eles utilizam culturalmente para prevenir, para curar, para esses distúrbios. Eu recordo-me quando estava a dar aulas já numa outra universidade, na Politécnica, num curso de Psicologia, e era uma aula no curso pós-laboral. E então pedi a uma colega, na altura é estudante, agora é uma colega, que descrevesse o desenvolvimento psicossexual da criança, se não estou em erro. E ela começou a descrever as fases oral, anal, etc. E porque era uma turma de pós-laboral, os estudantes estavam um bocado cansados e alguns quase começavam a adormecer. E eu, como docente, posso levantar-me e posso andar no meio dos alunos, e assim é mais fácil manter o meu estado de alerta. Mas eu vi que aquilo não estava a ter o efeito que eu queria, então perguntei para a senhora, ouça, a doutora, na altura ainda não era, né, mas a colega, parece, a estudante, parece já ser uma senhora com alguma idade, principalmente para ser mãe. Não se pergunta a uma mulher a idade dela, mas talvez a senhora tenha já filhos. Ela disse, tenho, doutor. Então utilize essa teoria, a sua história de maternidade, a sua relação com as suas crianças, para ilustrar o que está a falar. E ela disse, não, doutor, o que Freud fez, a teoria de freudiana, não se aplica em absoluto às minhas crianças. Desculpa, não estou a perceber, pode-me explicar? Sabe, por exemplo, a criança, o bebê que eu tenho agora, o último bebê, não parava de chorar. Não parava de chorar. E a que é que se devia isso? Ela diz que devia-se ao facto de, quando o bebê nasceu, nós demos o nome tradicional errado e as almas dos antepassados não estavam satisfeitas com o nome, porque o nome era errado. Então o bebê chorava e chorava e chorava e chorava. Ok, então o que é que fez? Fomos consultar os praticantes de medicina tradicional e eles descobriram qual era o nome certo para dar à criança e demos o nome certo e a criança parou de chorar. Eu próprio fiquei sem saber muito bem o que comentar, mas preferi entrar mais menos pelas fases de desenvolvimento nessa altura, que talvez não fosse o tema, mas é o que esta senhora estava a mostrar, que é uma colega agora, é que na sociedade que ela vive, que ela veio aqui do sul de Moçambique, quando as crianças nascem, portanto, é esta entrada das crianças na linguagem, como Lacan muito bem diz, mas neste imaginário, neste simbólico destas famílias, né? A criança é esperada, a criança é o melhor que elas podem ter, como disse a Regina também, o mais valioso que eles têm, e eles projetam, portanto, a criança já, antes dela nascer, ela já existe, né, para os pais,
E eles começam a perguntar se será um rapaz, será uma menina, etc. E têm fantasias em relação a esta criança, têm esperanças em relação a esta criança, mas também tem a necessidade de proteger esta criança. E a forma de proteção que as pessoas encontram nesta cultura é de dar o nome de um antepassado. Um antepassado normalmente foi uma pessoa influente na família e acreditam que ao dar-se este nome do antepassado da criança, que este antepassado vai proteger esta criança. Então, esta linha divisória entre vivos e mortos é muito ténue, mistura-se bastante aqui nestas culturas, e é importante este conhecimento. Falo disto apenas como algo meio solto, mas porque conheço isto mais pela via clínica, mas eu penso que principalmente os colegas que estão ligados à universidade, mas também os colegas que estão ligados à clínica, que é importante este conhecimento. Nós não podemos tratar pessoas, porque os nossos pacientes não vêm muitas vezes por dizendo que têm uma fixação oral ou que têm Eles vêm e contam-nos uma história, né? Contam-nos uma história e aí surge a questão, né? Possivelmente nós não vamos entender a história se não conhecermos essa cultura, se não tivermos um conhecimento pela cultura. Eu abstenho-me aqui muito de tocar na história, porque parece mais o exótico, mas eu penso que atrás disto há um sofrimento, há um mal-estar, e há mecanismos que as pessoas procuram como mecanismos para uma autocura, e quando eles vêm ter connosco, é porque os mecanismos de autocura falharam, porque senão não viriam ter connosco. E é importante para nós não olharmos apenas para o sintoma, mas tentarmos perceber a história do sintoma, a história do conflito, o que é que foi feito, como é que a pessoa, a sua família... Normalmente eu pergunto aos meus pacientes, lá em casa, na sua família, como é que interpretam isto? E a pessoa diz, do que está a falar, doutor? Eu digo, muitas famílias aqui em Moçambique, antes de virem ter connosco, vão às vezes ao curandeiro, ou praticando medicina tradicional, ou vão ter com os mais velhos, e há uma explicação. E a pessoa olha para mim um bocado incrédula, porque muitas vezes as pessoas colocam-nos a nós, como psicólogos ou psicanalistas aqui em Moçambique, como representantes do que eles conhecem como aquele médico colonial português, que sentado à poltrona no hospital. E nós é que temos que fazer este movimento em relação às pessoas, em relação à cultura, se nós quisermos que as pessoas se abram e possa entrar, de facto, uma partilha e uma escuta que tome em conta, portanto, a cultura, as experiências anteriores das pessoas, a maneira como as pessoas simbolizam o seu sofrimento, os seus mecanismos de autoproteção, etc. Uma outra deixa. É verdade que eu penso que foi dito, já não me recordo muito bem, que os pais permeiam, os pais participam, portanto, na terapia da criança, e eu acho muito bom. Mas também os pais limitam a intervenção com a criança, né? Eu estou-me a recordar agora de um caso em que estou a trabalhar atualmente, em que a minha grande dificuldade são os pais. A queixa é apresentada não pelos pais, mas apresentada pela escola. A criança vem à sessão terapêutica enviada pelos pais, mas há claramente por parte dos pais, precisamente do pai, né, uma interdição de falar em algumas coisas. Então, um mecanismo que o pai tem, que é uma forma de violência bastante fria e cruel, é quando alguém não responde ao que são os seus anseios, os seus demandas, os seus desejos, ele declara a pessoa morta, pura e simplesmente, elimina, né? E fez isso em relação à mãe biológica da criança. E a criança utiliza agora os mesmos mecanismos na resolução dos seus conflitos, ou tem algumas dificuldades de usar este mecanismo, e é claro que o problema principal, que este conflito só se resolveria com a participação do pai, e com o pai perceber que este mecanismo, que possivelmente o protegeu da dor, do mal-estar, do sofrimento, na separação que teve deste seu ente querido, né? Aplicado à criança, obrigar uma criança a eliminar fisicamente, a declarar quase que morta, inexistente, uma mãe que está viva e que é real, e que está lá fora, e que é uma vontade desta criança, uma necessidade, né? E esta proibição do pai é totalmente contraproducente, é a razão do conflito que está a surgir.
E aqui surge uma questão, quer dizer, aqui de facto o limite da minha intervenção, porque se eu fizer algo que vá contra a vontade expressa do pai, não vai funcionar. E aqui às vezes pergunto se não, possivelmente para mim eu cheguei ao limite, estou chegando ao limite do que eu posso fazer, porque o pai não se considera paciente de forma nenhuma, mais ainda o tema para ele é um tema que ele não quer abordar, porque diz que é um tema encerrado, fechado a 7 chaves e que não quer abrir de forma nenhuma. Então aqui possivelmente ou o sintoma da criança vai ter que piorar, né, para que haja um sofrimento, né, maior na criança, maior na família, possivelmente uma intervenção de uma terapia familiar em que a criança é vista apenas como o portador do sintoma, mas que não é a criança que está doente, quem está doente é o sistema familiar como um todo, seria melhor. Mas quando há uma definição logo à partida pela escola que o problema é a criança e a família aceita e diz que o problema é a criança, mas de imediato fecha a porta para se abordar alguns assuntos, porque acha que esses são não assuntos para terapia. De facto, cheguei ao limite da minha intervenção desta natureza. Muito obrigado. Isso que o senhor falou, eu acho que é um dos grandes problemas em relação ao atendimento das crianças. Porque assim como os pais podem facilitar, eu congelei ou não? Tô aqui. Assim como os pais permitem o trabalho com as crianças, é o que o doutor Boia disse. Os pais também, dependendo do que é o sintoma da família, é ele exatamente que vai, exatamente como no sintoma da família. O pai corta tudo que não é bom. É lógico que neste caso, né, falando da transferência, o que ele vai fazer com a gente? Se nós não falamos a mesma linguagem que os pais, ele corta a gente também. Então, acho que é uma das dificuldades também no atendimento com a criança. A análise da criança está em nome de quem e de quê? É o perigo também da análise adaptativa. Eu acho que principalmente quando a gente fala das escolas, que de repente as escolas querem que as crianças tenham um padrão de comportamento e de conduta condizente com o perfil da escola. E aí, quando a criança não tem esse perfil, é encaminhada para os atendimentos, mas o que se espera desse atendimento? É que a gente escute a subjetividade da criança, se a gente acolha e entenda esses sintomas e trabalhe os sintomas, ou é a psicanálise educativa, né, no sentido de transformar a criança para ser um perfil adequado para fazer parte deste grupo de crianças também, né, de escola. Cláudia. Pode falar, Paulo, pode falar, e depois tem algumas questões no chat, tá, você vai abordar isso? Porque não, eu ia falar... tem questões muito importantes. Então vai lá. Vai eu chamo e vocês respondem, tá você, a Regina e o Dr. Boia, tá? O Fagima e o Timóteo trouxeram, e confirmado pela Maria Alice, trouxeram questões da relação, justamente com o que a Regina estava falando, da questão da escola, de situações de comportamento, vamos dizer, muito entre aspas, não adequados, né? Então, vou ler aqui, por exemplo, deixa eu só pegar aqui a fala do Fagima. Fagima, você quer abrir o microfone? Que você disse que o tema é interessante e que você recordou da teoria de Jean Piaget em relação ao desenvolvimento da criança e os progenitores, que é uma base fundamental. Se quiser, você pode abrir o microfone. E o Timóteo diz o seguinte, que no dia 16 de junho corrente, né, Dia da Criança Africana, ele realizou um rastreio com crianças de 9 a 13 anos de idade na escola primária e completa da Matola. Os pais e professores das crianças estavam preocupados com o comportamento agressivo na escola. Desloquei-me, né, ele diz, o Timóteo, até a escola e realizei o trabalho de rastreio sob tema rastreamento de comportamento agressivo em crianças no contexto escolar.
Tive resultados espetaculares, onde a causa do comportamento agressivo na maioria das crianças era fruto do contexto familiar, onde a criança está inserida, que foi tudo que a gente falou, inclusive o doutor Boia disse agora também, a Regina. Demonstrei a influência da família no comportamento adaptativo da criança no contexto escolar. Foi um trabalho supervisionado também pelo nosso, eu não sei se o Jorge Cassi está aí, mas ele faz parte do nosso grupo também, supervisionado pelo Jorge, a quem agradeço desde já pelo suporte dado. Timóteo, você quer falar mais alguma coisa, compartilhar com a gente? Será que o Timóteo está aí? Tá. Timóteo consegue? Às vezes não dá, né, por causa do microfone. Muito interessante a questão da subjetividade da criança, a sociologia não fica de fora. Quem mais gostaria de... Pode falar, pode abrir o microfone, Timóteo. Fagima, quer falar? Sim, doutora. Então, enquanto eu Sim. arrumo aqui, abro o microfone do Timóteo, vou tentar ver se eu consigo, você pode falar, Fagima. Sim, doutora, esse tema me levou a esse raciocínio. Durante quando nós estávamos na escola, nós percebemos de que a criança tem que participar dessas todas as etapas de Jean Piaget. Quando os pais não prestam atenção a esses todos os estágios, a criança podia desenvolver aquilo que nós chamamos de patologia, mas essa pode não ser patologia, mas pode não ser o bom senso do familiar. Significa, no meio social, não haver aquela interação social entre a criança e o pai e a mãe. Aí os dois podem entrar numa desavença social, onde vai conseguir a criança ficar um pouco isolado ao seu relacionamento. E por isso eu contextualizei esse tema de hoje com a história de Jean Piaget. Era tudo que eu tinha para compartilhar com o grupo do tempo. Obrigada, Fagima. A contribuição de vocês sempre é tão rica. Pena que o Timóteo, o microfone realmente não está habilitado. Eu abri, mas não está dando certo. Mas eu acho que colocamos aqui a posição do Timóteo, esse trabalho maravilhoso que ele fez junto também ao Jorge Cassi. Paulo, Regina, doutor Boia, querem falar mais algo da relação escola-criança e essa questão adaptativa? Eu queria aproveitar essa fala do Dr. Boia sobre a questão, esse exemplo que ele deu da aluna dele, do nome, de quase uma coisa ligada à crença, né? Não, porque o nome foi do antepassado, essa relação de vivos e mortos que norteia essa questão da cultura e que tem influência na criança e nos pais, né? No final de julho, Cláudia, nós vamos ter aquela atividade complementar com o Eduardo, que vai, de alguma forma, falar sobre esse aspecto da psicanálise com a cultura religião. Talvez valesse a pena adaptar aí para falar um pouco dessa questão. Que dia que é mesmo, Paulo? Você se Dia recorda? 30. Ó, pessoal, já anota aí, dia 30 de julho, a gente tem uma atividade complementar com o psicanalista Eduardo Silva. Acho que é Eduardo Silva, isso mesmo. E aí a gente pode abordar essa questão dos atravessamentos, né? Os atravessamentos culturais, religiosos, que devem ser muito considerados, como o doutor Boia trouxe. O que vale é o sofrimento ali da família e em que contexto está inserido aquele sofrimento, né? A psicanálise, ela trata de minimizar o sofrimento do sujeito, seja uma criança, seja um adulto, né? Então, a gente tem que levar em consideração tudo. O contexto em que vive, o próprio Dr. Boia que traz o estudo da criança soldado, a criança que está com uma arma num contexto que está sendo instigada, né, incentivada, por exemplo, a um ato de violência contextual daquela realidade, né? Como lidar com esse sofrimento? Então, cada realidade, né? Aqui no Brasil também a gente tem as nossas questões, a gente tem as comunidades indígenas, nós temos as comunidades onde tem um sofrimento sobre a racialidade importante, e a clínica psicanalítica ela tem que estar
está os ouvidos abertos a essas diferenças de contexto, essas diferenças culturais. Eu acho que o que está, em primeiro lugar, é o inconsciente, né? Que vai trazer as dores e o desejo, né? Muito bem, nossa, que riqueza de troca. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no chat. Regina, se quiser falar mais um pouquinho. O Timóteo disse que está com problema no microfone. Não tem problema, só de saber que o teu trabalho foi aí feito dentro das escolas, já para a gente já é tão rico, Eu né? gostaria de falar um pouquinho, então, já que o Timóteo não teve a oportunidade de falar, sobre o Venha, trabalho Regina. dele, né? Que eu acho que é um trabalho super importante de escuta, que não se trata necessariamente de ser psicanalista na escola, né, de ter o papel formal da psicanálise, mas o quanto essa contribuição da escuta acaba trazendo um acolhimento para o sofrimento de todos, né, que se for pensar, os professores também têm os seus sofrimentos, a equipe da administração também tem um sofrimento, os alunos também, e só o fato de poder falar, ser escutado, sem julgamento, sem apontamentos, é muito terapêutico isso, tem uma importância muito grande, né? Então, acho que esse trabalho que o Timóteo tem, é uma pena que ele não pôde falar, né, explicar mais sobre tudo isso que aconteceu, é muito importante e tem a sua especificidade também, né? Então, acho que, voltando assim, o trabalho com crianças é um trabalho muito complexo, porque envolve muitas pessoas. Não é só, é diferente de atender adulto, porque, embora o adulto fale do chefe, da mãe, do pai, do marido, da mulher, é ele quem fala a partir deste lugar, e como ele lida com as pessoas das quais ele se queixa. Agora, a criança não. A criança tem a criança e tem todo o entorno da criança. Tem a mãe da criança com a verdade que a mãe tem em relação à criança, ao sintoma, às próprias questões, o pai, se tem esse contexto escolar também, a professora, os colegas, a gente não atende os colegas, né, mas quem atende crianças geralmente faz uma interface entre família e a escola. E o que a gente acaba escutando da escola também, a nossa contribuição é muito importante, porque muitas vezes tem professores, tem coordenadores que têm visões muito distorcidas em relação à criança. Elas trazem o próprio preconceito delas em relação à criança. Um exemplo que eu posso dar em relação a isso é de uma coordenadora pedagógica que achava que o menino era o termo que ela se referia à criança, que ele é um pervertido, que ele é um perverso. Uhum. É um tema chocante, é forte mesmo, Cláudio. Se tratava de um garoto muito quietinho, tímido, de 10 anos, né? Mas essa é a visão que a coordenadora acabou construindo em relação à criança por causa de alguns comportamentos que ele teve. E um dia que eu fui chamada à escola, né, para dizer, olha, você está tratando ou não dessa criança, porque no recreio a inspetora disse que pegou o menino dizendo para um outro menino que queria fazer um carrinho de mão com ele. Aí eu perguntei, o que é um carrinho de mão? Aí ela, nossa, mas você não sabe, é um caráter muito mais sexual. E aí eu perguntei, você perguntou para o menino o que significa fazer um carrinho de mão, o que quer dizer isso? Ela disse que imagina, né? Ela entrou com as questões pessoais dela, dizendo que é um menino pervertido, que é um menino cuja família deve liberar filmes pornográficos, etc. E suspendeu o menino e chamou os pais e me chamou para conversar, né, para dizer para dizer o que estava acontecendo com a criança na escola. E aí, conversando com o menino, né, falei, olha, o que aconteceu, né? O que você tem a me dizer sobre a sua suspensão? Ele contou que não sabia porque tinha sido suspenso, que ele disse que falou que queria brincar de carrinho de mão com o menino. Eu perguntei, e o que é isso? Você sabe o que você estava propondo para o menino, para o seu colega? E assim, as coisas fora de contexto ficam super complicadas, porque é um menino que tem questões bastante complexas,
Ele escutou um menino do ensino médio falando isso numa roda de amigo e todo mundo riu. Então, ele achou que isso era uma coisa engraçada, que ele queria ser popularzinho, ele queria fazer as pessoas rir. E ele falou isso para o menino na expectativa que os colegas também fossem rir, que todo mundo fosse, né, dizer, poxa, fulano, não sei o quê, o descoladinho da turma, como é a cena que ele escutou. Então, acho que isso fala das nossas dificuldades em atender criança realmente, né? De o que é escutar as pessoas, os preconceitos, a subjetividade de cada um e poder limpar todo esse território, né? Regina, muito legal isso que você trouxe, né? Quando a gente fala até dessa relação nossa, Brasil-Moçambique, né? Tão maravilhosa para nós, oportunidade, assim, eu não canso de agradecer. A gente também está falando de um lugar de escuta estrangeira. E é isso, o psicanalista, mesmo de Brasil para Brasil, ou de Moçambique para Moçambique, independente de que cultura a gente esteja, o psicanalista, ele deve estar num lugar de estrangeiridade, que foi o que você acabou de dizer. O que é carrinho de mão? Não dá para pressupor que a gente saiba o que é, nem num lugar, nem no outro. Então, quando uma família traz, e eu quero trazer só para a gente já ir caminhando para o final, o Lindomar trouxe uma pergunta que eu achei interessante, mas assim, a gente, se o nome é importante e atravessa, porque imagino que em alguma família moçambicana o nome não atravesse tanto, para outras atravessem muito mais. Como no Brasil, quando um filho leva o nome do pai ou do avô, que nós temos muito hábito de colocar, de uma maneira geral, generalizando, claro, nome de filho e de neto, replicando os nomes. O que isso causa naquele menino, naquela criança ou naquela menina? O que causa carregar um nome familiar? Cheios de história, né? Eu acho que tudo isso, mas quem vai trazer a questão, como o doutor Boia disse, é a própria criança ou os familiares, os pais. Né? Olha, isso está nos atravessando. Isso nos causa sofrimento, né? Deixa eu só ver aqui vamos só ver aqui questão do Lindomar. Acredito que essa nova tendência de optar pelos nomes estrangeiros quebra ou distorce a identidade da criança. Vamos pensar aqui, duas questões. A Cristina Siquela fala, em algum momento o professor Paulo disse que a psicanálise em crianças pode ser profilática. Gostaria de perceber melhor esta possibilidade, já te passo a palavra, Paulo. E a questão dos nomes. Atualmente temos pautado pela atribuição dos nomes estrangeiros que não dizem nada sobre a nossa cultura. Que influência será que isso teria no desenvolvimento da criança? O que vocês acham? Alguém de Moçambique gostaria de falar? Pode abrir o microfone. Se o doutor Boia quiser falar, o Lindomar quiser falar, Cristina. Não? Vamos deixar. Tá. Fala, Paulo. Boa tarde. Boa tarde. Boa pergunta, né? Boa Falar em tarde. profilática. Acho que o Paulo Massango. Pode falar, Paulo. Massango. Paulo Massango. Sim. É Massango. Pode falar, Massango. Paulo Massango. Consegue? Sim. É interessante o que estava a dizer agora a professora relacionado com os nomes e quis entender um pouquinho de como é que é feito em Moçambique. Bem, nós sempre em Moçambique tínhamos nomes tipicamente tradicionais, mas com a globalização parece que há uma tendência de buscar os nomes no Google, que não dizem respeito àquilo que é a cultura ou aquilo que é a identidade da própria criança, já que estamos a falar da criança. Só que até entretanto, Jair, porque os nossos nomes eram dados, em muitos casos, de acordo com alguns acontecimentos que possam ter atingido, por exemplo, a própria família. Ou esta criança nasceu num momento
em que houve uma situação. Podia ser uma criança, pode ser Kusaka, vamos supor, Kusaka quer dizer alegria. Pode acontecer uma outra coisa que é contrário da alegria, pode ser Xixupeque. Pode ser uma criança chamada Xixupeque, quer dizer, uma criança sofredora. Mas com esta troca de experiência com as Américas e o Ocidente no geral, temos tendência de perceber que alguns nomes como tristeza ou Xixupeque, que é tristeza em português, é como se estivesse a fazer carregar esta criança o sofrimento do acontecimento que a família teve. A gente dá este nome, é como se este trauma continuasse sendo representado por nome nessa criança, não é? Então, por isso, há esta tendência de algumas famílias de irem buscar nomes que não dizem respeito à própria família ou à própria cultura ou à própria criança. Então, agora, tem tendência, a gente só pode dar aqueles nomes que sejam mentalmente saudáveis, ou vamos buscar também aqueles nomes difíceis, de acordo com aquilo que acontece a nível da própria cultura. Então, o meu comentário era mais ou menos sobre esse assunto. Não sei se consegui trazer muito bom, Paulo, muito bom. Sim, Paulo, muito bom. Eu até vou pedir que você coloque as palavras que para nós não são comuns, de tristeza e alegria. Se você puder colocar no chat, para nós é um presente se aproximar, né, da cultura e dos nomes. E eu não sei se o Paulo... Eu vou tentar, porque não sou... não tá, não sei bom, se vou escrever perfeitamente. Porque não também posso tentar escrever assim de uma forma errada, vocês vão ler como ótimo. Como vão entender, porque há pessoas que escrevem melhor a língua Paulo, local. Não é? Seja bem-vindo. Eu não sei se o Paulo e a Regina querem comentar a fala do Paulo Massango com relação ao atravessamento dos nomes. Porque, enfim, quer falar, Paulo, Regina, o doutor Boia? Fala, Regina. Eu gostaria de falar sim, porque acho que essa questão do nome, pensando também principalmente na questão do significante do Lacan, porque quem coloca o nome, coloca como uma intenção. Agora, como esse significante que é dado por uma outra pessoa é sentido e atribuído pelo próprio, por exemplo, Regina, a minha mãe teve uma intenção em me dar esse nome. Agora, como eu lido com esse nome que foi me dado? Essa questão do significante, do nome em homenagem, como disse o Dr. Boia, ou se não, acho que isso é uma coisa muito da cultura oriental também, que pelo que eu percebi também é da cultura africana. O nome que significa algo. Por exemplo, o meu nome em japonês é Harumi, que significa o sentido que foi dado a esse nome pelo meu avô materno que escolheu é alegria a beleza da alegria, alguma coisa assim. Mas dependendo de como se escreve, ele também pode significar uma outra coisa, que é a primavera, simplesmente isso. Então, como que isso atravessa a gente? Que sentido isso tem para cada um? Então, acho que essa questão do significante é muito interessante. A primazia do significante, né, Regina? Independente de que cultura, eu acho que é bom marcar isso, porque independente de que cultura, de que país, eu já vou deixar a palavra para o Dr. Boy, ele vai fechar o nosso encontro de hoje, independente de qualquer cultura, o nome que é atribuído a nós diz muito de como o bebê, a criança, antes de nascer, ela já está sendo criada e projetada como sujeito lá no futuro. E aí, nosso nome próprio vai dizer muito do que somos nós e da nossa história e do desejo de ser bem-vindo ou não num mundo, né? Então, muito interessante. Gente, que lugar a gente vai ocupar também a partir desse nome que nos é atribuído. Exato.
como isso vai nos atravessar, né? Estamos chegando aqui no finalzinho. Doutor Boia, por favor, pode falar. Não, eu achei o tema, essa discussão muito interessante em relação ao nome. Só queria dar duas mais contribuições. Uma é que nós estamos a lidar com um país que foi colonizado, né? O Brasil também foi colonizado, Moçambique mais recentemente. Então, os nomes de muitos moçambicanos são nomes que eram dados pela administração colonial portuguesa, João, Carlos, Madeira, etc. E face a isto, parece que a cultura, não sei como te dizer bem isto, muitas famílias adotaram como método de proteção da sua cultura o darem um outro nome às crianças. Por exemplo, o meu nome oficial, o meu nome português, não vou contar a história, mas é Boia Efraim. Mas eu tenho um nome tradicional. O meu nome tradicional é Kemi Wachiguguana. Então, significa que muitas pessoas temos dois nomes. Temos um nome que é o Carlos, o José, o Fernando, e este nome é utilizado na relação com as autoridades coloniais portuguesas. É utilizado com a administração pública. E depois, na nossa intimidade, na nossa relação com os espíritos da nossa família, nós temos um outro nome, que é o Kemi Wachiguguana, no meu caso. E para mim, como terapeuta, coloca essa questão. Quando eu lido com o meu paciente, com que nome é que eu trato o meu paciente, qual é o lugar que utilizar esse nome estou a atribuir ao paciente, que lugar estou a atribuir ao paciente e a mim próprio. Né? Num caso que eu tive aqui com um cliente, eu pergunto qual é o seu nome e ele diz-me, qual dos nomes, doutor? O meu nome português ou o meu nome tradicional? Eu disse, afinal tem dois nomes, quando é que utiliza um, quando é que utiliza o outro? Mas eu penso que esta questão tem que ser mais aprofundada por nós. Porque só o facto de muitas vezes nós nos apresentarmos como Dr. João, que pergunta ao paciente, que responde como o João Carlos Ferreira, de imediato pode colocar parte desta subjetividade e da problemática do cliente, desta problemática cultural a que nos referimos e que pode até estar a determinar o sofrimento dele, fora do nosso âmbito terapêutico, e pergunto-me como é que trazemos isto para dentro do nosso âmbito terapêutico. Então, é mais uma questão, mas eu sei que esta questão não podemos esgotá-la aqui, teremos que continuar a investigar, e por isso é que comecei a minha fala, a primeira, referindo-me à necessidade de nós, como clínicos, mas também como académicos, de investigarmos mais sobre esta cultura na qual estamos imersos. Mas também só para dizer, também às vezes aparecem pacientes que eu pergunto, e como é que chama? Chamo-me Joana. E por que chama Joana? Era o nome da última namorada da minha mãe antes de casar com o meu pai. Bom, é um bom início para a terapia. Sim. Muito obrigado. Doutor Boia, então vamos chegando aqui no final, a gente está em cima da hora, né, meio-dia, mas assim, como é maravilhoso, eu já anotei 2 motes de pesquisa aqui, doutor Boia, te ouvindo, já anotei aqui, ó, para pesquisar. E vocês aí que estão nos ouvindo, olha que interessante, oportunidade de pesquisa para nós, doutor Boia. Como que os grupos étnicos em Moçambique e o que é normalidade para cada um, eu acho que é um tema de pesquisa maravilhoso. E agora mais esse convite, como os nomes próprios podem atravessar as histórias, ou os mais de um nomes, né? Como a Regina também trouxe a questão oriental, enfim. Então, assim, gente, Quirino, você quer dar uma palavrinha? Você pode fechar a nossa reunião de hoje. Pronto. Oxe, que honra. Não, de fato, é só para você, eu acho que a gente tinha que explorar isso mesmo, mas eu acho que eu vou até, às vezes a gente pensa assim, puxa vida, isso é só em Moçambique. Não, eu vou dar só um exemplo, né, cabal. A Universidade Federal de Goiás tem uma política de cotas muito séria e que tem contribuído muito. Mas nós temos alunos indígenas que vêm para a universidade e ele tem muita dificuldade de pensar com a racionalidade de um curso tradicional de direito. Estou dando um exemplo concreto, né? Essa semana agora eu estava cumprimentando na apresentação com os alunos um aluno nosso que é cacique, ou seja, ele é rei. Ele é alguém que é autoridade máxima numa comunidade tradicional indígena, na Amazônia Legal, e ele tem dificuldade com algumas matérias, que ele não vai, é muito difícil que ele passe numa matéria, sei lá, de criminologia, porque não comporta isso, apesar de ter feito curso, estudado 5 anos. Então, assim, é só para dizer que
Imagine a lógica dele, que ele pensou na comunidade indígena criança, e apesar de uma política tão séria como essa, que eu fiz parte de todo o processo da universidade desde 2003, né, a gente termina com uma situação gravíssima. Então, não é só problema moçambicano, não. É um problema aqui também, pertinho da gente. Olha aí meu nome, né? Tavares Neto. E eu não conheci meu avô. Eu já falei várias vezes na família assim, eu vou tirar meu nome. Como advogado de formação, eu vou mudar meu nome. Quase que eu fui crucificado, né? Ora, então, a gente tem imaginários mesmo, né? A questão é uma violência simbólica, e ela não é só física, está aí presente. O Brasil, estou trazendo para o nosso lado, né? Nós temos uma violência real contra as comunidades tradicionais, temos uma violência real contra questões de gênero muito séria que a gente tem dificuldade de tratar. E também questões contra as crianças, né? Enquanto vocês falavam, na verdade, a violência é da própria escola, assim, a própria escola que está preocupada com a caixinha dela, né? Hermética, e um menino, uma menina, sei lá, ou né? um menino, uma criança homossexual, por exemplo, quando ele sai da caixinha, é uma crise, porque nem o ensino tradicional está querendo enfrentar esse quadro, né? Essa realidade, né, querido? Mas está aí também um assunto para a gente aprofundar e pesquisar um pouco mais sobre como é a questão de gênero dentro do ambiente escolar, principalmente com as crianças que muito cedo, às vezes eu tive notícia, 5, 6 anos, pais já fazendo o encaminhamento de transformação de nome social, de crianças, mas aí isso é um outro assunto. Pessoal, muito obrigada a todos e todas. Eu convido vocês que no dia 20, além do dia 30 de julho, nós temos também, dia 27 de julho, nosso encontro aqui, que faz parte das nossas aulas, que vai ser a clínica com adolescentes. E aí, Marina Bialer, o Rafael, que está aqui, Oliveira também, e eu, a gente vai estar trazendo para vocês as questões mais específicas da adolescência, tá bom? Muito obrigada, Paulo, muito obrigada, Regina, muito obrigada, como sempre, doutor Boia. Uma boa tarde para o pessoal de Moçambique, para o pessoal do Brasil também já entrando na boa tarde. Tá bem? Gente, um abraço a todos, bom final de semana. Até uma próxima. Foi muito rico, muito bom, muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal.